Oi, você quer vir aqui? Você quer gravar o vídeo também? É isso, amor? Hum? A gente se ama com biquinha, uma panquequinha. Senta aqui bonitinho que você fica aqui comigo, fica? Hum? Não, princesa, olha essa princesa, dá uma bitoquinha lá, dá uma bitoquinha pra lá. Ai, como eu sou linda. Você quer ficar aí, você fica. Bom, oi gente, eu sou a Gabriela Moya, do Criando Nossa Realidade, e eu quero dizer pra vocês que agora eu tô retomando, eu fiquei um tempo fora. Fora não, fiquei na verdade bem dentro, assim, porque tava um pouco difícil, assim, um pouco. A gente precisa aprender a como é que eu posso dizer? A absorver as coisas que acontecem com a gente, né? Deixar os aprendizados entrarem, chegarem. E eu sinto que eu passei por um momento bem forte, assim, principalmente esse mês de julho e agosto. Foi bem puxado, assim, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês as experiências. É, bom, hoje eu tô gravando esse vídeo tipo no dia 24 de setembro e foi um dia depois do grande 23 de setembro, sábado, com os grandes alinhamentos planetários e tal. Uma coisa é fato, o planeta tá passando por transformações, a gente tá sentindo isso na pele, a gente gostando ou não. Eu acho que quanto mais a gente busca, mais a gente tá aberto e mais a gente sente também esses efeitos. Mas eu venho sentindo assim que a nossa vida literalmente é igual um videogame, sabe? Tipo, a gente vai passando de fase, vai ficando melhor, mais difícil, nunca fica mais fácil. Mas é o que eu venho sentindo, assim, porque o que eu percebi? Esse ano pra mim foi muito espetacular, muita coisa muito legal aconteceu. Eu desenvolvi o programa Criando a Nossa Realidade, executei com as pessoas, foi uma experiência incrível. Só que o que eu sinto é que assim, a gente é muito ansioso, a gente quer estar sempre fazendo, sempre indo, sempre, né, tipo, tendo que fazer alguma coisa, embora mentalmente eu sabia, tipo, esse ter que não tem que acontecer. Mas eu senti que eu tava muito no ter que. E aí o programa terminou no comecinho de julho, né, com a turma, que é um programa de 3 meses, e aí eu já quis entrar em fazer de novo outro programa e tudo mais. E a vida tava me dando alguns sinais que eu não tava querendo olhar. E aí, quando você pede, tipo, as coisas vêm mesmo que a gente não consiga entender, não consiga aceitar direito e tal. E eu vim sentindo isso, assim, que durante esse mês de julho eu trabalhei em muitas coisas relacionadas a desapego, sabe? Que eu venho falando, venho exercitando, mas é cada vez fica mais claro pra mim que quando não sai da mente e vem pro coração, as mudanças elas não são reais, elas não acontecem de verdade. Porque se você acessa essas informações na mente, você consegue dialogar sobre isso, fazer vários questionamentos e tal, mas não desce, não vem. Quando você sente aqui, ó, no coração, no corpo, aí é que faz a mudança. E aí algumas coisas eu achei que eu tinha deixado descer mais, mas não desceu, sabe? Tipo, tava ainda no mental. Muitas coisas relacionadas a desapegos, então assim, foi um momento em que até me desapegar do próprio programa das pessoas, né? Porque você acompanha elas semanalmente, todas, né? Toda semana, todas aquelas pessoas, criando aquela rotina. Tinha um amigo meu morando na minha casa, tem um grande mestre meu, nos Índios Maores, que eles estavam aqui no Brasil, eu também não pude ficar com eles todo o tempo, porque eu tava com a turma e tava organizando retiro. E aí, depois de 3 semanas, ele veio a falecer, então também foi um processo de lidar com esse desapego de uma forma incrível. E ele tinha me dado a pedra dele, assim, sabe? Uma coisa bem forte, assim. De relacionamentos, de situações, como é que você se coloca nas situações e quando você tem que aprende a se desapegar do teu ego, das suas questões, daquela questão da posse, né? Que eu venho trabalhando muito isso comigo. Foram muitas coisas muito fortes, assim. Aí aconteceu uma coisa muito impressionante que eu venho trabalhando muito com essa relação da escassez financeira mesmo, assim, né? Tipo, eu sempre tive uma crença lá atrás de que eu não podia ganhar dinheiro fazendo o que eu gostava. Então, primeiro eu tinha que trabalhar, fazendo qualquer outra coisa, e depois fazer o que gosta, né? E aí eu sim, achei que eu tinha alinhado isso, sei que eu dei um passo com isso quando eu desenvolvi o programa e tudo mais. Mas eu vi que ainda não estava totalmente na sua essência, sabe? Então foi um puto aprendizado, assim, porque
Eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo que, assim, no final do ano passado eu precisei de dinheiro emprestado pra poder viver, fazer as coisas e tal. Eu pedi pro meu pai, ele não me emprestou, ele tinha outras razões, ele não me emprestou. E eu acabei fazendo um empréstimo no banco. E aí sabe que é uma cagada, né, fazer empréstimo em banco, porque daí eu fiz que eu queria colocar o maior número, a parcela mais baixa possível, mas o maior, né, deixei muitas parcelas assim. E aí os juros são lá na puta que pariu, assim, tipo, astronômicos, assim. Eu nunca tinha feito, eu não sabia como é que era isso, eu achei que, tipo, porque a minha intenção era juntar logo um dinheiro em 6 meses no máximo e quitar, né, então eu achei que, tipo, eu não ia perder muito, assim, e tal. E aí foi acontecendo uma coisa muito louca, porque todo esse processo de trabalhar com a escassez do dinheiro, com o dinheiro em si, foi me trazendo para um olhar da questão do receber, né? Eu comecei a desenvolver, já logo queria fazer a segunda turma para poder já ter dinheiro para poder sustentar os meus gastos, porque como eu estava com a parcela muito alta do empréstimo, meus gastos eu estava gastando, eu não estava conseguindo fluir, eu estava, sabe, tipo, vendendo almoço para pagar janta, num sentido um pouco menos agressivo, assim. E aí teve um belo dia que eu fui almoçar com a minha mãe perguntou como é que estavam minhas finanças, eu falei, olha, não tá boa, e ainda tá sem margem de resolver, assim. Aí foi quando ela conversou com meu pai, e eles me propuseram me ajudar a quitar a minha dívida, né, pra eu poder, tipo, sair dessa vibração, porque querendo ou não, mesmo eu falando dessa coisa da escassez, de estar bem, não sei o que, eu não tava, né, tava uma coisa muito pesada, assim, eu tendo que lidar com isso do dinheiro, essa coisa dos juros. E aí foi muito louco, porque aí foi que me deu a chavinha pra eu entender o quanto eu ainda não sei receber, sabe? Quanto eu não me sinto ainda merecedora, não me sentia merecedora de receber as coisas. É muito louco isso que a gente já fala, já falei disso, mas receber de verdade é algo muito mais profundo. Aí meus pais me ajudaram a quitar minha dívida. É como se fosse estancar o sangue, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem que ter e aí agora, né? Como que vai ser? Não adianta só estancar o sangue e depois você continuar, né? Fazer outro empréstimo, pedir negativo, usar negativo e tal. E aí foi muito louco, porque no dia que meu pai pagou o boleto e me deu, ele falou assim, compartilhe da sua alegria, não sei o que e tal, próxima fase. E nesse dia eu fiquei muito mal, eu não consegui sentir a gratidão, sabe? Foi uma coisa muito profunda, assim, pra mim, porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que era o que eu mais queria? Era o que mais tava me tirando sono e por que eu não tô feliz? Aí, graças a Deus, com o meu terapeuta, a gente foi conversando e eu fui entendendo que eu também tô nesse processo, né? Tipo assim, durante muito tempo eu passei a vida inteira querendo muito a aprovação dos meus pais. E de uma certa forma, eles me ajudando foi uma certa aprovação, mas ao mesmo tempo veio todo um peso do meu pai também, que ele queria logo que eu já tivesse com um plano B do que eu ia fazer pra não continuar nessa, pra não repetir, não sei o que, né, as coisas do jeito dele, que é a forma como ele entende ainda. Eu entendo que não dá pra eu querer que ele seja diferente, porque ele é assim, né, e ele quis me ajudar. E aí foi muito curioso esse processo de receber, aí eu entrei num processo de reavaliação, porque daí eu fiquei com um cansaço, uma exaustão. Depois eu acessei com a minha coaching, que é uma amiga querida que tá super me ajudando nesse processo, que eu fiquei um pouco cansada de tudo, porque eu tive uma exaustão muito forte. Foi tipo, né, trabalhar com o programa energeticamente, com aquelas pessoas, e processos profundos, que não são coisas simples, processos meus. Aí depois teve todos esses desapegos que eu lidei durante esse mês de julho, né? Fui lidando. E aí teve a ajuda dos meus pais, a pressão do meu pai em cima de mim também pra eu, né? Por que eu ia fazer, como é que eu ia fazer e tal. Eu sentindo um pouco de mal-estar com relação a receber o dinheiro dele, sabe? Tipo, uma puta grana, sendo que ele passou a vida inteira guardando dinheiro, não sei o que e tal, sabe? Entre aquelas situações assim. E aí teve isso, teve também a questão, eu fiquei com preguiça, eu tava muito cansada, eu fiquei com preguiça de fazer o programa, eu não tava em condições energéticas de fazer o programa, né? Mas é como se eu estivesse lutando porque eu queria o dinheiro. Aí quando veio o dinheiro, foi como assim, tá bom, então agora eu posso parar, sabe? Veio o dinheiro assim, no sentido de eu poderia ter uma outra forma, porque quando você tá meio bitolado, você não consegue ver outras alternativas, né? E a física quântica é milhões de possibilidades. E aí eu fiquei assim, muito estafada, sabe? Aquela ansiedade, não querendo achar que eu tava ansiosa, mas estando, porque daí quando você entra nessa de se espiritualizar, você não sabe de algumas coisas que você não pode ter, e você fica achando que não tem, tendo, sabe? Então eu tava ansiosa, não querendo estar. E aí, nossa, mas muita tensão, muita coisa, tava uma pilha, assim. E aí foi quando eu decidi, tipo, não fazer a turma, a segunda turma, dessa forma, desse jeito, agora, nessa frequência que eu tava vibrando.
E aí tive momentos de parar, de ficar assim, tipo, remoendo mesmo, assim, o que que eu devo fazer, como que eu devo agir, como é que eu saio dessa questão, como é que eu prospero dessa forma. Eu tava com preguiça, sabe? Tipo, não queria fazer mais nada. E aí eu olhei, acolhi isso e falei, tá bom, vou ficar com preguiça. Vou sentir a preguiça. Vou desenvolver em cima da preguiça. E aí as coisas foram melhorando, até minha coach falou assim, calma, você precisa ficar 2 semanas sem pensar em nada, sem fazer nada. O circo, que susto, o circo tá armado, as coisas estão aí, mas você não vai fazer nada, fica só pensando, só descansando. E é um dos pilares que eu falo dos 4Bs, né, que eu aprendi com o meu terapeuta, que é a boa alimentação, bom descanso, bom movimento e bom pensar. O bom descanso acho que é o mais difícil, porque a gente se cobra demais, né? E a gente não aceita descansar porque a gente acha que tá perdendo tempo, né? E sempre falam pra gente, né, tipo, folgado, vagabundo, não sei o quê. Tem algumas crenças relacionadas ao descanso também, né? Assim como tem ao dinheiro. E aí eu senti o seguinte, que eu precisei ficar um tempo parada, assim, umas semanas pra, tipo, descansar e eu consegui dar um shutdown, assim, sabe? Porque uma coisa é você falar que vai descansar, porque eu tinha ficado um tempo antes, o final de semana inteiro em casa, de pijama, não sei o que, achei que tinha relaxado, mas é aquela coisa, sabe? A sensação era como se eu tivesse acabado de colocar um litro de leite no fogão e vindo pra sala, sabe? Tipo, tô aqui, ainda não tá fervendo, mas eu sei que tá lá, já tenho que voltar, sabe? Eu tava com essa sensação, nossa, vai ferver, vai derramar e não sei o que. Então eu tava assim, tava aqui, mas tava, sabe essa sensação? E aí é muito ruim, porque você não vai ter uma coisa nem outra, né? E aí eu fui, depois deu uma chavinha assim, porque daí eu comecei a acessar umas coisas, uns sentimentos. Venho trabalhando muito essa coisa de trabalhar o meu coração, né? Abrir, sair daqui. Daí eu fiz um retiro com um amigo, o Gustavo Tanaka, eu acho que muitos de vocês conhecem, a Tatá e a TT também, que era Heart Experience, né, experiências do nosso coração, e foi muito incrível porque eu sentia que eu tinha que estar nesse retiro. Foi um retiro urbano maravilhoso, pessoas incríveis, e foi muito bom porque foi muito isso, assim, quando você está aberto, as coisas vêm pra você como o que você precisa, sabe? E aí eu acessei lá, consegui me conectar um pouco mais com o meu coração, porque eu sei que eu tenho uma trava aqui, assim, e eu comecei a descer um pouco, assim. Então foi uma experiência meio incrível, assim, e gostosa. E aí eu comecei a desbloquear algumas coisas, porque começaram a vir, né? Comecei a entender que eu não... primeiro essa questão de não me sentir merecedora, né? E a questão com relação ao meu trabalho, né? Eu acessei algumas informações que me vieram, assim, do quanto eu ainda não tinha me sentido completamente importante, porque tem uma outra pegadinha aí, quando você começa a se espiritualizar com relação a essa história de ego. Quando você se coloca, né, estou aqui a serviço de fazer um trabalho legal para a humanidade, para o planeta, para o desenvolvimento da Ana, não sei o que e tal, que é o trabalho que eu faço, né, que eu acredito que eu faço um trabalho muito bonito de terapia corporal, de liberação de emoções e de questões profundas, assim. Só que eu sempre trabalhei muitas pessoas, principalmente com um grupo, daquela questão da você conseguir fazer tudo sozinho, né? E eu tirando o meu corpo fora, no sentido assim, você consegue fazer tudo sozinho, os exercícios que eu dava e não sei o quê, não me colocando como um fator importante no processo de desenvolvimento das pessoas. E aí caiu uma chave pra mim, porque sim, eu sou importante no processo de desenvolvimento das pessoas. Então, assim, é como se fosse aquela questão de trabalhar a autoestima, o autodesenvolvimento, porque eu não quis associar com isso, eu achando que eu sou importante, assim, dessa forma, era colocar o ego na frente, me sentir arrogante, não sei o quê, porque também tem uns padrões de que toda vez que eu me impunha, eu era chamada de arrogante. Então também, tipo, você não tem humildade, né? Então, e aí eu comecei a trabalhar isso de um jeito um pouco mais, caiu a ficha do tipo assim, não, sim, eu sou muito importante no processo de desenvolvimento das pessoas, de transformação das pessoas. E aí eu comecei, caiu uma ficha, eu me empoderei demais disso, que eu achei que já estava empoderada, mas é aquela coisa, quando as coisas vêm pra você sentir mesmo quanto você tá, né? E aí eu comecei a me sentir mais empoderada mesmo, na essência, tipo assim, claro que eu sou importante, tipo, isso não é ego, isso é um fator. Como eu reconheço milhões de pessoas que foram muito importantes no meu processo, né? Então, isso foram duas coisas muito importantes, essa questão assim, de que eu ainda não aprendi direito e tô aprendendo a receber e a sentir a gratidão, porque daí eu não conseguia
nessa forma como eu bloqueei meu coração, eu bloqueei as coisas boas também. Então, assim, quando as pessoas sentem a gratidão por mim, né, no sentido do trabalho que foi feito, né, das coisas que elas acessaram, da minha dedicação no processo e tudo mais, eu sempre reconhecia do tipo, de nada, a pessoa agradecia e falava de nada e tal, mas era mais raso, porque eu acho que também foi a minha forma de proteção, sabe, de colocar. E aí, quando eu acessei isso, porque eu quero muito abrir meu coração para o sentimento de gratidão mais profundo, sabe? Porque eu sei que eu não sinto ainda na sua totalidade, eu sei que vai demorar muito, porque a gente está evoluindo. Mas foi, não sei se eu consegui explicar em palavras, mas assim, foi um gatilho que caiu, sabe? No sentido de eu me reconhecer, me sentir merecedora e de receber de todas as formas, assim, sabe? Porque veio a história do dinheiro que meu pai me ajudou. Aí com as pessoas que eu trabalho, eu posso sim sentir essa gratidão, tipo, não tem problema, sabe? Não é ego, sabe? Me sentir merecedora disso e ver que sim, eu sou muito importante no processo. Porque eu tava um pouco cansada, enjoada e com preguiça, e a preguiça também é uma sabotagem pra você não ver algumas coisas, né? E aí eu fui permitindo, então foi lindo. Então assim, isso aqui, eu precisei parar pra acessar tudo isso, né? Então é muito doido, porque também eu trabalho fazendo massagem, processo, é muita energia, muita troca de energia. Então eu precisava ficar um pouco eu comigo, assim, sabe? Tipo, as minhas energias, assim. Não misturar tanto, porque daí você fica vulnerável. Então foi uma experiência puxada. Achei, claro que eu tô falando isso agora aqui, mas por exemplo, teve alguns meses no mês de agosto que eu vou te falar. Pra dar com pau, assim, na maluquice. Eu achei várias vezes aquele momento de ficar de pijama na cama 2 dias. É, achei que eu fosse enlouquecer, que não ia ter saída, que a gente fica com a mente assim, tipo, a mente às vezes ela entra e toma uma dominação total, assim, achei que não ia ter saída. Falei, meu Deus, o que que falta? Eu tô com 33 anos e aí no momento em que é pra estar prosperando, tipo, eu tô na pior fase financeira que eu já tive na minha vida. E como é que é isso? Blá blá blá. E aí eu falei, calma, quais são os aprendizados, né? E aí eu comecei a olhar o ano pra trás, no ano passado, e tem algumas coisas que muito repetiram padrões, assim, da mesma época do ano, assim, sabe? De histórias que eu vivi, coisas que eu vivi, daí eu falei, cara, o universo me mostra o que que eu tenho que aprender com isso, porque, assim, tá repetindo padrão. Eu sei que eu tô com outro olhar, sabe? Assim, eu consegui ver que eu tava com outro olhar com relação ao que as mesmas situações acontecendo, assim, sabe? Mas aí foi isso, tipo, quando a gente para e abre o coração e a oportunidade, os aprendizados eles vêm. Mas também não é do jeito que a gente quer, né? Então, assim, foi bem dolorido. Tô contando isso de uma maneira resumida, mas foi bem dolorido, assim, sabe? Tipo, você tá com a pressão externa, a pressão interna da sua família, sua pressão interna aqui, que é a mais forte que tem, a questão do planeta, da crise, da situação, da escassez, da pobreza do mundo, das dificuldades geral, e você começa a ir para mais para fora, você fala, caceta, melhor não ir muito, sabe? E volta. Então, foi um mês bem assim, é, que eu tive que lidar com muitas questões pessoais mesmo, assim, sabe? E essa mais forte também que eu mergulhei fundo, que eu vou até fazer um vídeo especial para falar sobre isso, é olhar para minha criança ferida, né? E isso é um caminho assim que, tipo, pra mim, junto com trabalhar o movimento do corpo para liberação, não tem saída pra gente no autoconhecimento, que você vai olhar pra sua criança que tá ferida e todos nós temos, assim, sabe? Gostando ou não. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso que é bem interessante, assim. Então, assim, venho me sentindo agora como que eu posso dizer assim, a gente tá em setembro, né? Agora, quase um mês depois daquele, que eu acho que foi um 20 e pouco de setembro, que tava aquele caos. Como se realmente estivesse florindo. E assim, a gente tem que entender que as coisas passam mesmo, o universo flui, as coisas fluem diferente. Foi um aprendizado, eu vivi intensamente esse inverno, então até li um post falando assim, quem viveu intensamente, só quem viveu bem intenso o inverno, principalmente de agosto, consegue encontrar essa floridez na primavera. E olha, tô achando tudo muito lindo, até porque o sol saiu, né? E eu amo o sol. Mas os meus aprendizados foram esses, assim, tipo, dar espaço, dar tempo para as coisas acontecerem. A gente precisa deixar um espaço para vir os aprendizados, porque senão a gente fica no looping, assim. Eu percebi muito que eu já estava querendo emendar um trabalho no outro, uma coisa assim. E se eu tivesse feito, poderia até ter insistido e feito, mas aí é daquele voo de galinha, né? Que você vai, faz e puf, volta pro mesmo lugar. Então, assim, se eu quero evoluir, se eu quero trazer as coisas pra melhor pra mim, então, assim, esteja aberto. Está aberto também, né? As coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, né?
Então, assim, entender que o tempo das coisas não é o meu tempo também é um grande aprendizado. E eu acho que, assim, essa frase acho que eu vou construir, e não sei se alguém já falou, mas, assim, eu acho que o grande barato da vida é descobrir, encontrar o prazer na paciência. Encontrar a felicidade na paciência. Porque nosso grande aprendizado aqui é a paciência, né? Lidar com a paciência do tempo das coisas. Tem coisas que a gente não vai mudar, né? Os minutos são sempre os mesmos, não tem como mudar isso, a ordem, as estações do ano. Então, e o nosso processo, né? Então, assim, pelo menos é isso que eu venho aprendendo, foram grandes ensinamentos que esse inverno trouxe pra mim, assim, e que eu tô digerindo ainda, né? Muita coisa. Né? Eu acessei, né? Deixei algumas coisas descerem, mas tá aí, né? Não é porque você acessou que, tipo, curou. Não é assim, é um processo, é o início, né? Então eu sinto que eu tô bem nesse início, assim, mas eu me sinto muito mais florida, muito mais. É como se fosse assim, encarnada, sabe? Mas aqui dentro de mim, assim, sabe? Com muito mais. E aí, naturalmente, depois de alguns movimentos que eu fiz, começou a chover mais gente me procurando pra fazer sessão. Então, assim, é muito energético tudo, gente. Muito. Muito mesmo. Você muda o seu padrão, você muda a sua frequência, tudo muda de verdade. E eu falo isso como prova. Esse negócio de criação de realidade, de frequência, de física quântica, não é brincadeira, é real. A gente só precisa ser mais firme. Então, o que eu sinto é que a gente precisa trabalhar a nossa autoestima e a nossa segurança, autoconfiança, sabe? Porque é daqui que sai, que a gente já tem, a gente só precisa acessar e ativar. Enfim, é isso, não quero deixar esse vídeo muito grande, tenho outros vídeos que eu vou falar muito também sobre a nossa criança ferida, algumas outras informações bacanas. Eu espero que vocês gostem. Então vamos ativar aí de volta esse canal no YouTube, nas redes sociais todas e vamos expandir a mensagem, né? Porque eu acho que o que importa é realmente isso, a gente saber que a gente não está sozinho. Estamos todos juntos, com paixão. Eu sei exatamente o que você passa. Eu não preciso ter os mesmos problemas, você não precisa ter os mesmos problemas que eu, mas os sentimentos, as emoções são as mesmas, né? De rejeição, abandono, insegurança, vitimismo, medo, é tudo isso aí. Como a gente encara que faz a diferença. E cada vez eu sinto que eu tô encarando diferente, melhor, e quero muito compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é isso que faz a diferença. Tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê por aí em algum outro vídeo, alguma live, alguma comunicação, alguma sessão. Nos falamos, tá? Um beijo. Até mais, boa semana pra vocês.